Olá pessoal, tudo bem? Vou começar a série de vídeos de previsões para 2026. Lembrando que isso aqui é só um resumo do que poderia acontecer, tá? De acordo com a numerologia e o tarô, tá? Tem outras técnicas, astrologia, baralho cigano, né? Mas nesse vídeo eu vou falar sobre as cartas do tarô e a numerologia para o ano e para cada mês do ano. Se você quiser uma análise mais personalizada, aí você teria que solicitar o seu mapa do ano, tá? E aí vamos começar então, tá? O ano ele está sendo regido pela carta da Roda da Fortuna, tá? 2026, se a gente somar, vai dar o total de 10. E a carta número 10 no tarô é a carta da Roda da Fortuna. Toda carta, né, tem um lado positivo, tem um lado mais desafiador, tá? E como vivemos no mundo da dualidade, eu gosto de abordar esses dois lados, tá? Porque senão a gente fica achando que vai ser, né, poliana, mundo cor-de-rosa, e não é assim, tá? Então, sendo um ano regido pela Roda da Fortuna, no seu lado positivo, tá? O nome já está dizendo, fortuna, né? Prosperidade, então um ano para prosperar, tá? Prosperar na questão material, profissional, financeira, tá? É um ano de trabalhar para conquistar essa prosperidade aí nessas áreas da vida, tá? É um ano também para expandir a consciência, tá? É uma carta que está ligada a Júpiter, tá? Cada carta tem uma afinidade com um planeta, um astro ou um signo, tá? Então, sendo a Roda da Fortuna associada a Júpiter, Júpiter elaborava as leis na mitologia grega. Então, por isso, né, pode ser um ano ligado a leis divinas ou leis terrenas, tá? Leis divinas questões kármicas, então um ano em que algumas situações kármicas vão se apresentar, né? E as pessoas vão ter que seguir ali as leis divinas para poder lidar com essas situações kármicas, ou leis terrenas, leis dos homens, né? Da questão do direito, processos liminares, ações, né? Então um ano também bom para quem trabalha com leis, tá? Advogados, juízes, pessoas que trabalham com burocracias, com documentos, com contratos, tá? Então tudo que tem ligação com leis, com normas, com regras, pode estar mais favorecido no ano de 2026. Quem quiser fazer concurso público também, é algo que está ligado a leis, a regras, né? Você precisa fazer todo um processo seletivo ali, né? Estudar, fazer a prova para passar. Então, quem quiser também. Como é uma carta ligada a Júpiter, né? Que era um mestre também, é um ano para você poder estudar algo, né? Um conhecimento que você queira aprofundar, tá? Júpiter, ele está ligado a conhecimento profundo e não ao conhecimento raso do dia a dia. Então, um ano para você aprofundar o conhecimento em alguma área. Então, sei lá, se quiser fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é um ano bom também para isso, tá? E aí, o lado mais desafiador dessa carta, né, que até agora eu falei mais as coisas positivas, né? O lado mais desafiador é que se você olhar a carta da Roda da Fortuna, tem um animal em cima e um animal embaixo, né? Quer dizer, então um ano de altos e baixos, um ano que pode ser instável. Uma hora tá tudo muito bem, outra hora tá tudo meio esquisito, tá? Então pode ser um ano de altos e baixos, tá? É uma carta também que está ligada ao sistema de crenças. E aí as pessoas têm que vigiar para não ficar querendo impor a sua crença ao outro, né? Dizer que a sua crença é melhor do que a crença do outro.
E aí isso gera os conflitos, as brigas, as discussões. Então pode ser um ano também em que continue aí os conflitos, as brigas, né? Por conta de divergências de opiniões, né? E até guerras mesmo, né? No mundo, como nós temos visto aí nos últimos tempos, né? Então o Júpiter no seu lado desafiador, né? Ele também pode mostrar aí conflitos, tá? No ano de 2026. Essa carta ela também fala de recomeçar, tá? Então, um ano para começar coisas. Então, quer começar um curso? Pode começar em 2026. Quer começar um relacionamento? Né? Quer começar um projeto? É um ano para começar. Porque nós estamos vindo de um ano de término, né? 2025 foi 9. 9 é um número de encerramento de ciclos. Então, nós encerramos ciclos em 2025 e agora em 2026 é a hora de recomeçar, de começar coisas novas, tá? Então, quem quiser iniciar algo, pode iniciar em 2026 porque tem chances de fluir, tá? Então, essa é a carta aí do ano, tá? Roda da Fortuna. Vou agora falar um pouquinho de cada mês, tá? Mês de janeiro, nós temos ali o número 11, tá? Que em um tarô é a carta da justiça e no outro tarô é a carta da força. Então, em janeiro, a justiça já é autoexplicativo, tá? Questões de justiça também. Ou justiça dos homens ou justiça divina. Então, janeiro pode ter alguma situação kármica ali da lei de Deus, né? Algum desafio, alguma questão ali para ter que resolver, ou alguma questão de processo, de liminar, de ação, de julgamentos, né? Coisas ligadas a advogados, a burocracias, a contratos, né? Então, janeiro, um mês aí para essas questões de justiça, tá? Também ele é bom, né, para parcerias, sejam afetivas, sejam profissionais, tá? Porque a carta da justiça, ela tem afinidade zodiacal com o signo de Libra. Libra é o signo das parcerias, dos relacionamentos. Então, janeiro é um mês bom para harmonizar as relações. Sejam relações de amizade, familiares, afetivas, profissionais, tá? Buscar diplomacia, o consenso, o equilíbrio, tá? É um mês também para buscar estética, beleza, apreciar as artes, né? Apreciar o belo, tá? E é um mês também para ter força, ter coragem para lutar pelos seus sonhos, para fazer o que você gostaria de realizar, né? Para domar as esferas interiores e exteriores, tá? Buscar o autodomínio, a inteligência emocional para você saber lidar melhor aí com a vida, tá? O mês de fevereiro, nós temos ali a carta do enforcado, tá? Essa carta, no seu lado, né, mais desafiador, ela pode indicar um período de sacrifícios pessoais. Então, algo que vai precisar ser sacrificado para você depois, né, colher um fruto, tá? É uma carta que fala de uma espera, né? Um período ali que você tem que ter mais paciência para que a coisa aconteça, né? A carta do enforcado fala também em fevereiro de encerramento de ciclo. Então, algum ciclo se encerra também em fevereiro, tá? É uma carta também que nos estimula a enxergar a vida sobre um outro ângulo, sobre um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, deixar de ficar na mesmice e abrir a mente para poder enxergar outros pontos de vista também, tá? No mês de fevereiro. E a carta do enforcado, né? Ela está ligada a Netuno, né? Netuno é o planeta do inconsciente, então é um mês para cuidar da saúde mental, emocional também. E Netuno rege Peixes, que é um signo ali, né, um planeta
ligado a romance, né? Netuno, que é o planeta, né? Regendo o signo de Peixe. Então, fevereiro pode ser um mês também bom para romances, namoros, né? Também continuando, né? Porque no mês de janeiro, né? Com a carta ali da justiça, né? Que também está ligada à questão afetiva também, né? Então, janeiro e fevereiro, 2 meses aí para quem quiser namorar, né? Podem ser meses bons para isso, tá? Então, vamos agora para o mês de março, tá? O mês de março, nós temos ali a carta da morte, tá? A carta da morte, ela tem o lado literal, tá? Então, pode haver morte no mês de março, tá? Mortes coletivas, seja por questões, né, naturais, seja por acidentes, seja por conflitos, né? Então, é uma carta aí no mês de março que pode trazer mortes literais mesmo, de pessoas, né? Mas podemos também e devemos, né, ver essa carta da morte como um período de renascimento, de recomeçar, né, de transformação pessoal. Então, março é um período bom para nós nos transformarmos internamente, fazermos uma reforma íntima e mudarmos o nosso comportamento, né? Pararmos de pensar ou sentir coisas, né, destrutivas, ali negativas, e adotarmos pensamentos, sentimentos mais positivos, mais construtivos aí na vida, tá? Então a carta da morte em março fala desse recomeço, desse novo ciclo, desse renascimento, de renovação também. É uma carta ligada à espiritualidade, então um mês para se conectar com o seu espiritual, seu guia, seu mentor, seu anjo da guarda, né? Um santo ou um mestre espiritual, né? A carta da morte, ela está ligada também ao ocultismo, esoterismo, misticismo. Então, um mês bom para essas técnicas, essas ferramentas, né, de autoconhecimento também. É um mês de revelações, segredos podem ser revelados, você descobrir algo, ou você tem um insight de algo que você possa fazer, de como resolver, tá? E aí vamos agora para o mês de abril, tá? O mês de abril, nós temos a carta da temperança, tá? Então, depois ali, né, de um período mais denso ali, de encerramento, de recomeço, né? Nós temos a carta da temperança em abril, que é o anjo da temperança. A temperança é o quê? É você ter uma atitude moderada, uma atitude equilibrada diante da vida e das pessoas. Então, não é comer demais, não é beber demais, né? É comer o suficiente, é beber o suficiente, né? Então, mês de abril é um mês de temperança, é um mês de moderação, não é mês de exagero, tá? É mês de mediação, também não é mês de ficar batendo boca, brigando com as pessoas, né? É um mês de chegar num consenso, de dialogar para conseguir, né, ter uma mediação ali daquela situação no mês de abril, tá? A carta da temperança é uma carta muito próspera também, então abril pode ser um mês de prosperidade também, tá? Um mês também de expansão da consciência, de estudos, para quem quiser estudar, né? Tá? Então, uma carta que tem um lado, um significado, um simbolismo aí mais positivo, tá? E o lado, né, mais desafiador, né, da carta da temperança é também a questão do sistema de crenças, né, de querer impor a crença ao outro, né? Então tem que vigiar para que você entenda que cada um tem a sua opinião, a sua crença, né? Então tem que ficar querendo obrigar o outro a aceitar o que você acha que é certo, né? Tá? Aí vamos agora para o mês de maio, né? Mês de maio nós temos a carta 15, né? Que é uma carta
que ela pode representar, né, uma neurose com materialismo, né, ficar só pensando em coisas materiais, ou no dinheiro, ou na conta para pagar, né, ficar bitolado com aquilo. Então, uma carta também mês de maio, a carta 15, né, para você tomar cuidado com manipulações, com pessoas manipuladoras, né? É uma carta também que nos fala de correntes, né? Que às vezes a gente carrega essa corrente e a corrente está frouxa. A gente mesmo poderia tirar, né, aquela corrente e se libertar daquela situação, não se liberta porque não quer, né? Então, é uma carta no mês de maio para você avaliar, né, as manipulações, as correntes, né? Não ficar neurótico com materialismo, tá? No seu lado positivo, a carta 15 fala de prosperidade, de abundância, mas desde que você trabalhe para isso, você se esforce para prosperar, você faça alguma coisa, né, para prosperar. E aí é uma carta também que fala do hedonismo. Então, mês de maio é um mês para você curtir a vida, aproveitar, né? Porque se a gente ficar só pensando em trabalho, em obrigação, a gente não aguenta. Então, a gente precisa se divertir, a gente precisa ter um momento de lazer também. Então, mês de maio é um mês para você aproveitar os prazeres da vida também, tá? Mês de junho temos a carta da Torre, tá? A carta da Torre, né, ela é bem interessante também, e que é um raio que cai na torre e as pessoas que estão na torre, né, saltam da torre. Então é uma carta de imprevistos, tá? Mês de junho pode ser que ocorram imprevistos aí na vida e você tem que treinar flexibilidade para lidar com esses imprevistos. Então nem tudo vai sair como você quer que saia. E aí você vai ter que ter o jogo de cintura para lidar com aquele imprevisto que aconteceu, tá? É uma carta muito interessante que fala do desapego, né? Então o mês de junho é um mês para você desapegar do passado, do que aconteceu, e desapegar das expectativas do futuro. Não ficar ansioso com o que você quer que aconteça no futuro e viver o presente, acreditar no fluxo da vida, fluir pela vida, tá? É uma carta também, mês de junho, de ação. Não é uma carta para ficar parada, é uma carta para arregaçar as mangas e agir, né? Lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos também. É uma carta de proatividade, né? De flexibilidade aí no mês de junho. Mês de julho, nós temos a carta da estrela, tá? Uma carta muito positiva, fala da estrela da sorte. Então pode ser que a sorte esteja mais favorecida no mês de julho. É uma carta de prosperidade, de luz no fim do túnel, de otimismo, de esperança, de fé na vida, no futuro, fé nas pessoas. É uma carta que fala de cooperação, de colaboração, amizades. É o sagrado feminino, para você se conectar com esse sagrado feminino. Todos nós temos o sagrado feminino e o masculino, que é o yin yang, tá? Razão, emoção. Então, a carta da estrela, né, no mês de julho, está estimulando aí o contato com esse sagrado feminino aí, que é a sensibilidade, o emocional, os sentimentos, né? É uma carta também de equilíbrio entre o concreto e o espiritual, né? Também. Uma carta de agilidade mental também, né? De usar o intelecto aí. No seu lado, né, mais desafiador, pode ser um mês um pouco mais tumultuado ali também, de coisas imprevistas, muita agitação ali, ou de alguma mudança ali que precise ser feita, né, para que você continue aí fluindo pela vida, né? Precipitações também, né? Pode ser um lado mais desafiador dessa carta. Então vamos vigiar para evitar isso, né? O mês de agosto, tá? Nós temos a carta da Lua, tá? A Lua, como vocês sabem, ela tem fases, né? Uma hora ela tá minguante, outra hora ela tá crescente, outra hora ela tá cheia, outra hora ela tá nova, tá?
Então, o mês de agosto pode ser um mês de fases, um mês instável, né? De altos e baixos, assim como a lua, tá? E aí temos que aprender a fluir aí com esses movimentos. A lua, ela é ligado também ao emocional, tá? Então pode ser um mês em que as pessoas fiquem mais sensíveis, mais emotivas. A lua, ela também é um símbolo de magias, né? Porque os rituais, eles são feitos nas luas, né? Rituais indígenas, ciganos, né? Eles fazem nas luas crescentes, cheias, né? Para ter prosperidade, abundância. Então, é um mês também de agosto para fazer essas magias ali positivas, né? Com a energia da lua, tá? A lua, ela também está ligada ao sagrado feminino, então continua aí esse contato com o sagrado feminino que começa em julho, né? E em agosto continua também essa energia muito forte do sagrado feminino, tá? Que é uma energia de abundância, né? De plenitude, tá? De acolhimento, de sensibilidade aí no mês de agosto. O lado mais desafiador dessa carta da Lua no mês de agosto é algo que não fica muito claro, nebulosidade, você não entende muito bem, aí tem que botar o pé no chão, avaliar, analisar, né? Perguntar novamente para ver se você entendeu, né? O que a pessoa quis dizer, o que a pessoa está fazendo. Então, para esclarecer, né? Para tirar a nebulosidade ali, você entender melhor as coisas, tá? Então, esse seria o lado mais desafiador de ilusões, né? Você se iludir com alguma coisa, alguma pessoa também, né? Mas é uma carta também de romance, tá? A carta da Lua é um símbolo de romance também. Então, mês de agosto pode ser um mês para namorar também, né? Construir uma relação afetiva, tá? Mês de setembro, tá? Nós temos a carta do Sol. Uma carta muito positiva, tá? De novos amores, romances, novas amizades, de sucesso, brilho, prosperidade. É o Sol é sucesso, é prosperidade, é brilho, tá? É o mental. Então a gente sai de um mês de agosto emocional, que é a Lua, e vai para o mês mental, que é o Sol, né? Ali no mês de setembro, né? E aí, a carta do Sol, né, tem uma criança ali, que é a pureza da criança, né, a alegria, a autenticidade, né? A carta do Sol fala que a gente tem que ser autêntico. O que é ser autêntico? É você ser você, independente do que os outros vão pensar, né? Então, é você ser original, tá? E a carta do Sol, no seu lado, né, mais desafiador, é só você tomar cuidado com a questão também do egoísmo, né? Individualismo ali, tá? Vaidade excessiva, né? Orgulho. Então, evitar essas questões aí no mês de setembro, tá? E aí no mês de outubro, tá? Nós temos a carta do juízo final em alguns tarôs, outros tarôs chamam de julgamento, tá? Então é uma carta de encerramento de ciclos, tá? No mês de outubro. Outubro é um mês para encerrar algum ciclo, né? É um mês também de você fazer um auto-julgamento, uma autoanálise, para você ver como você vem agindo na sua vida, se os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas atitudes estão corretas, estão boas, e fazer essa análise. Se não tiver, é mudar, é alterar para você pensar melhor, sentir melhor, se comportar melhor, tá? A carta do juízo ou do julgamento, né, ela também fala de conexão espiritual, né? Também tem uma ligação com as leis divinas, né? Porque o julgamento é o que? A pessoa, né, depois que morre, vai ser julgada pelo que ela fez lá, né, no tribunal do juízo final, né?
Então, um mês de outubro é para a gente avaliar também as leis divinas, né? E ver se a gente está seguindo ali, né? Se o nosso comportamento está alinhado, para que a gente possa ficar bem na fita aí com a espiritualidade, né? Tá? É uma carta de revelações também, intuições, né? Sensibilidade, descobre alguma coisa, tá? Uma carta de conexão espiritual também. E aí, no mês de novembro, nós temos a carta do mundo, tá? Carta do mundo é uma carta que ela é bem positiva, tá? É uma carta de você receber bênçãos, mas não são bênçãos de mão beijada, são bênçãos porque você trabalhou por aquilo. Então, às vezes a pessoa ganha um prêmio, mas um prêmio não veio de mão beijada. É porque a espiritualidade viu que essa pessoa sofreu, se dedicou, trabalhou, se esforçou e aí ela vai dar o prêmio para a pessoa. Tá? Então, a Carta do Mundo fala desses prêmios, dessas bênçãos que vêm como uma recompensa pelo esforço que a pessoa fez na vida, né? Tá? A Carta do Mundo aí no mês de novembro, ela também fala de leis, seja terrenas ou divinas, tá? Porque ela tem associação com Saturno. Saturno executava as leis, né? Júpiter elaborava e Saturno executava as leis. Então, é um mês também de novembro em que questões kármicas podem ocorrer, né? Ou processos liminares, questões do direito ali, né, da burocracia de contratos possam estar mais em voga ali, tá? É um mês também relacionado a questões estruturais, tá? Para você verificar as questões estruturais da sua vida. É um mês também para questões crônicas, então, verificar, né, as doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta, enfim, miopia, né? Então, tudo que é crônico ali também verificar no mês de novembro, tá? E é uma carta interessante também que fala de integração. Então, é um mês para você integrar as suas polaridades, integrar, né, o masculino e o feminino, o yin e o yang, a razão e a emoção, né? Integrar suas partes interiores, né? Para que você seja uma pessoa plena, tá? E não uma pessoa fragmentada, né? Que vive em conflitos, né, internos e aí acaba gerando conflitos externos porque você está em conflito interior ali, né? Então, por isso tem que integrar ali. E aí, no mês de dezembro, a gente termina com a carta do louco, tá? Uma carta que tem um lado também muito positivo, de otimismo, fé, esperança, tá? Agora, o louco ele é meio ingênuo, né? Então, dezembro é um mês para você botar o pé no chão e não ser tão ingênuo com algumas pessoas, algumas situações, né? O louco, ele também é uma carta que fala de amizade, de cooperação, de alegria, de autenticidade também, de você ser autêntico, né? Sem se preocupar com o que os outros vão pensar, tá? O louco, ele é original também, então um mês para você ter originalidade ali, ser criativo, se encontrar com amigos, tá? Então, uma carta muito interessante aí. E o lado mais desafiador dela é realmente se precipitar, né? Não avaliar o risco, né, que você pode estar correndo. Então, é uma carta da ingenuidade também, no sentido de você não ver que aquilo é muito arriscado, que você deve ter cautela, ter prudência, né, antes de tomar aquela atitude, tá? Então, seria o lado aí mais desafiador, né? A carta do louco também fala de mudança, tá? Então, dezembro pode ser um mês em que mudanças ocorram, ou um mês mais agitado também, né? E aí vai ficar alinhado até com as festas, né? De fim de ano, Natal, Ano Novo, que realmente dá uma agitação ali
né, com essas festas de final de ano aí. E é uma carta que até está alinhada, né, com esses momentos festivos aí de dezembro, tá? Então, gente, essas foram as previsões, tá? De acordo com o tarô e a numerologia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço.